Resolução trabalha com total de horas de enfermagem. Então, a junção. Por que eu quero a hora? A hora vai ser multiplicada pela quantidade dos meus pacientes. Então, se eu tenho 10 pacientes de cuidados mínimos, eu vou pegar 10 e multiplicar por 4. Se eu tenho 6 pacientes de cuidados intermediários, eu vou pegar 6 e multiplicar por 6. Deu pra entender? É óbvio que eu não vou ter tudo isso aqui junto num setor só, tá? Se eu estiver trabalhando com CTI, eu vou trabalhar com isso daqui. Se eu estiver trabalhando num CTI que tenha semi-intensiva também, eu vou trabalhar com isso daqui, tá? Isso aqui é a junção deles todos. O que eu preciso que vocês entendam? Que também existem os lugares que não tem paciente internado, que os pacientes só fazem o quê? Passam por ali. Que lugares são esses? Que ela deixa bem explícito. O centro cirúrgico. E aí lá, não caiu ainda isso em prova, mas como a edição de vocês, o edital de vocês coloca que é em todos os lugares do hospital, eu vou multiplicar isso daqui pelo porte cirúrgico. Olha aqui, ó. Número médio diário de intervenções e atividades, multiplicado pelo tempo médio da intervenção de cada atividade. Só que lá na frente, vai aparecer as horas bonitinho. Mas eu só quero que vocês entendam que, do mesmo jeito que eu faço total de horas de enfermagem para fazer a unidade de internação, eu também tenho o total de horas de enfermagem para classificar os pacientes cirúrgicos. Porte 1, porte 2, porte 3 e porte 4. Lembram? Quem deu isso para vocês é a Ana Albino. Cirurgia de até 1 hora, de 1 hora a 2 horas, de 2 horas a 4 horas e acima de 4 horas. Lembraram? Se não lembrou, dá tempo de ver até o dia 14, que faltam 11 dias. Cara, eu vou falar isso até o final. Por que você não me falou isso antes? Tá? Então, cada um tem 1 hora aí, eu já vou mostrar para vocês a fórmula pronta. Tudo bem? Tempo médio de horas de cuidado são as horas mínimas de assistência ligados ao que o paciente precisa de pontuação. Falamos aqui? Já falei, eu estou mostrando só os slides para vocês. As horas médias. Carol, eu entendi. O porte 1 é a cirurgia que acontece em até 1 hora. Mas para que os cuidados, então, é 1,4 hora? Eu já vi a galera bater cabeça com isso em prova. Porque vocês decoram aqui, ó, até 1 hora de cirurgia, de 1 a 2 horas, de 2 a 4 horas e acima de 4 horas de cirurgia. Aí a cabeça pensa assim, se é até 1 hora, por que é 1,4 horas? Porque eu tenho que adicionar o quê? Os tempos médios de limpeza e de espera. Então, existe um antes e um depois. Ok? Então, só cuidado com isso. Se a prova quiser perguntar porte separado, tá aqui já pronto. Decoreba. Isso é decoreba. Não tem como. Ah, não. A prova ela resolveu perguntar que, independente do porte cirúrgico... Olha que questão bonita. A cirurgia de... Aqui é porte 3, tá? A cirurgia de porte 3 necessita de 4,1 hora média de enfermagem. Sendo que, de acordo com a literatura, ela necessita de um tempo de limpeza. E aí pergunta qual o tempo de limpeza. Deu pra entender? Cadê? Se for eletiva, 0,5. Se for de urgência e emergência, 0,6. É mais tempo a limpar quando tá tudo cheio de sangue, né? Porque emergência é emergência. Então deu para entender que esse tempo aqui já está calculado aqui dentro. Mas na resolução, ela explicita que aqui dentro tem isso aqui, mas ela diz o que ela colocou. Então eu posso ter uma questão de colocar o porte, mas querer perguntar assim, ó, qual o tempo de limpeza entre as cirurgias independente do porte? Entenderam, gente? Tá? Então, independente do porte cirúrgico, 0,2, 20 minutos, tá? É de hora. É o tempo que a gente tem aí de limpeza entre uma cirurgia e outra, tá? Mas cada porte tem o acréscimo da limpeza e do tempo de espera em cima da hora média, tá? Decorebazinha mesmo. E para a unidade de hemodiálise, tá? Como pede todos os lugares do hospital, 4 horas de cuidado de enfermagem por paciente a cada turno. Tem o acréscimo da limpeza e do tempo de espera em cima da hora média, tá? Decorebazinha mesmo. E para a unidade de hemodiálise, tá? Como pede todos os lugares do hospital, 4 horas de cuidado de enfermagem por paciente a cada turno. Decoreba também, tá? Isso é bom para chegar em casa hoje e falar para cônjuge, mãe, pai. Mãe, sabia que faltam 11 dias e que o cuidado de hemodiálise é de 4 horas por paciente por turno? Bem, tá. Não é não. Eu gosto dessa... Sim. E sabe o que eu acho legal do dimensionamento? Uma galera erra, tá? Porque a galera não gosta muito de estudar isso aqui, não. É? Ou foi mal empregado na faculdade, vocês cagaram, não continuaram estudando, deixaram pra lá, enfim. Aqui conversamos, tá? Tá só escrito, lembrando que, ó, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem. Então, seguindo a nossa vida. Para o centro cirúrgico, 20% são enfermeiros e 80% técnico e auxiliar de enfermagem. Então, o AUX não pode entrar na escala de atividades do CTI, mas ele pode circular uma sala cirúrgica de um paciente porte 4. Olha que legal. Qual é o problema? A cabeça buga, né? Se tu não sabe, você fica pensando até demais. Então, tudo bem? O AUX dentro de sala? CDI, lugar de fazer imagem. Tomografia, raio-x, vocês sabem que podem ter contraste, não pode? Então, vamos lá. Técnico de imagem não tem formação para funcionar paciente para fazer o quê? Contraste. Ah, então meu sonho é ser da escala da tomografia. O meu também. Se não tiver tomografia de contraste, você não faz nada naquele turno, né? Tá rindo? Não é muito melhor, não é bom? Ia ser melhor do que rodar eletro no ambulatório. Aí, repete de novo, não. Vou brigar com você, português. 11 dias para a prova. O quê?
Técnico no CTI ou auxiliar do CTI? Ah, do CDI? Nem cheguei ainda, nem falei do técnico. Eu falei o técnico de radiologia, de imagem. O técnico de radiologia não tem formação específica para funcionar o paciente como técnico de enfermagem. Fugiu? Fugiu? Vou voltar no vídeo para ver se fugiu depois. É a prova chegando. 11 dias. Amanhã eu vou botar na internet assim, faltam 10. Vou mandar lá no Instagram. Aí, vamos lá. Como funciona? Agora, na brincadeira, a gente passando. CDI tem que fazer o contraste, como a gente já conversou, e não existe escala de enfermagem para o CDI. Óbvio que é como se fosse um tempo efetivo de trabalho ocioso, né? Se de repente você trabalhar 24 horas de plantão e tiver 2 tomografias com contraste, você vai fazer 2 tomografias, você faz o quê? Então, o que o COFEM faz? Ele coloca aqui, para cada turno, cadê, ó? Para cada turno que precise de assistência de enfermagem, Carol, defina turno. Porcaria, jornada semanal de trabalho, ok? Se lá é 12 horas por 60, ok? Se for 24 horas, um enfermeiro vai ficar à disposição para fazer a supervisão desse contraste ou atuar em urgência e emergência. Onde eu trabalho funciona isso aqui muito bem. Eu tenho lá a imagem lá no Hospital Geral o tempo inteiro. Roda pelos setores. Ontem mesmo era meu dia de ser enfermeira da tomografia. Não fiquei lá embaixo, estava no meu setor, ok? Aí o que acontece? Tinha 3 tomografias de contraste para fazer, só pedi para os setores descerem um atrás do outro igual gafanhoto. Que aí eu desci, junto com o médico, e ficamos lá fazendo o quê? Esperando alguma merda acontecer. Inseria o contraste, saía tomografia. Próximo, fiz o contraste e saí. Enfermeiro, isso. Esses 3 coisinhas aqui podem embolar a cabeça de vocês. Vamos ler? Nos setores de mamografia, radiografia convencional, a participação do enfermeiro em situações pontuais de supervisão, urgência e emergência, devendo ser garantida a presença de no mínimo um enfermeiro durante o período em que ocorra assistência de enfermagem. O técnico de radiologia vai apertar o botão para fazer a radiologia. Não. Ele não pode fazer contraste. Não pode fazer contraste. COFEM 2017. Não pode fazer. Não pode fazer contraste. Eu também era assim quando eu entrei lá e eu briguei, porque aí eu falo, o técnico faz o contraste da emergência. O que ele vai fazer? Vai chorar. Quer a realidade? Sabe o que ele vai fazer? Enfermeiro! Aí eu falei, até um dia que não tiver um enfermeiro disponível. Então já manda um enfermeiro. Se desce, pode descer com o técnico de enfermagem. Não confunda o transporte desse paciente para o setor com a realização do exame. Sim, no meu também, desce o técnico do andar, só que eu tenho que ter um enfermeiro lá dentro esperando, só que é a escala. Entendeu? Sim, agora, é uma definição dentro do seu coisa. É institucional. Agora, quem faz o contraste? Ok, pronto. Tudo bem? Tá chocada? Tá. Hemodiálise convencional. Acontece. Hemodiálise convencional. 33% enfermeiros e 67% técnicos de enfermagem. Aí olha só como é que a cabeça de vocês buga com essas 3 informações. Sim, já acabamos de discutir. Muita gente acha que técnico pode fazer aqui no CDI. Aí olha que interessante. Uma cirurgia de porte 4, um exemplo, pode ser circulada por auxiliar de enfermagem. E auxiliar de enfermagem não pode fazer diálise. Diálise é só quem? Técnico de enfermagem. Isso tem que estar muito definido na cabeça de vocês no meio das alternativas, questão número 58, na hora de embolar tudo lá. Ok? Posso seguir? Pode. Circular a sala? O que ele vai fazer mais? Instrumentar? Não, administrativo tudo bem. Instrumentar ele não pode. Hoje, porque na Lei do Exercício Federal 7.498, mentira, no Decreto 94.406, na letra L do artigo 13, ele pode inclusive instrumentar, mas a lei é de 87. Aí, para concurso, vocês têm que prestar atenção. O que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó. AUX no centro cirúrgico, ok? Enfo para dentro da imagem, ok? Isso aqui vocês estão horrorizando, vocês não vão esquecer. E aqui na hemodiálise, técnico não pode auxiliar. Tu fica assim, entendeu? Poderia, mas não tem, não pode. Mas vamos lá. Índice de segurança técnica, estoque de gente. Ok? Ricardo, o que você vai fazer quando passar para o exército? Você vai lá no seu trabalho e vai falar, oi, gente, tudo bem? Eu gostaria de cumprir com o meu aviso prévio. Ou você vai chegar lá e falar assim, tchau, gente. Eu vou voltar só para falar assim, ó, passei no exército. Vai faltar para ser mandado embora. Aí eu só vou pegar essa catarse e deixar passar com a lactose dele lá. Ontem eu tava bêbado, não consegui vir.
Sou honesto. Para, pessoal de casa, volta. Vamos acabar com a aula. Tô deixando a última aula mais descontraída até demais. COFEM, estoque de segurança de gente, porque o Ricardo vai pedir demissão depois de ter faltado no domingo, tá? Sempre 15%. Porque a gente precisa levar para a prova algumas coisinhas especiais. Todo índice de segurança técnica, esse estoque de segurança de gente, ele é acrescentado no total de horas de enfermagem, vocês vão ver a fórmula. A gente inicia com 15%. Ok? Que corresponde ao COFEM, 6,67 de ausências não previstas e 8,33 nas férias. No caso do Ricardo vai ser aqui, ó. Vai faltar, ausência não prevista, tá? Prova, cuidado. O índice de segurança técnica não pode ser inferior a 15%. E milhões de bancas. Não pode ser inferior a 15%, ok? Ele começa com 15%. Agora, na hora de colocar na fórmula, existe um negócio chamado MMC, MDC. Lembram disso? Também não lembro, só queria testar. Então, a própria resolução Marinho diz que a gente pode substituir por 1,15, porque multiplicar por 15% é ruim. Então é melhor multiplicar por 1,15, senão tem que transformar na porcentagem, ok? Então isso para mim dá margem numa prova objetiva perguntar para vocês a mesma coisa. O índice de segurança técnica não pode ser inferior a 1,15, certo ou errado? Certo. Só que ao invés de perguntar em porcentagem, eu perguntei em número inteiro. Tudo bem? O IST tem duas regrinhas especiais, tá? Uma, acrescentar 5% para as questões de rotatividade de programa de educação permanente, educação continuada. Exemplo, desce que vai ter um treinamento de bomba infusora. Ai, não posso, Carol, porque estou sozinha. Isso não existe, ok? Se faz parte do processo de treinamento, você tem que estar presente lá. Então, a gente tem esses 5% aqui. Por isso que a maioria das instituições fazem muito com 20%. Ok? Mas eu ainda tenho outra regra, que é acrescentar 10% quando eu tenho duas situações. Se eu tenho uma escala velha, ou seja, mais de 50% dos meus profissionais com idade superior a 50 anos. Ah, Carol, 50 anos é velho? Para enfermagem é. Tem muita gente com... Gente, eu comecei com 20, eu já tô 24. Eu faço 44 anos esse ano. Eu tenho 24 anos de enfermagem. As bursites já estão. Eu já instrumento, que eu sou instrumentadora, eu gosto de entrar. A lombar já dói. Entenderam? Por quê? Eu comecei jovem. Tem gente que ainda começou mais jovem do que eu como técnico de enfermagem aos 18 anos. Então a gente pensa assim, 50 anos é velho? É. Para a profissão é. Tá ok? Então se eu tiver essa condição, eu posso subir 10%. Agora não, eu não tenho escala velha. Mas quando eu pego a minha escala, eu tô cheia de readaptado. Garotinha de 30 anos já com síndrome do túnel do metacarpo, hérnia de disco, readaptado do fêmur, ok? E aí, então, se eu tiver 20% da minha escala e agora é independente da idade, eu também posso acrescentar 10%. O que eu preciso de vocês? É uma regra ou outra. Não é uma regra com a outra, senão eu vou somar 20, concorda? Então, se eu escolher a regra da escala velha, escala velha. Se eu escolher a regra da galera readaptada, a regra readaptada. Então, é 10% para um ou outro, não é cumulativo. Então, nessa brincadeira aqui, o IST pode chegar a 30%? Então, tudo bem as perguntas na prova? O índice de segurança técnica não pode ser superior a 15%, certo ou errado? Errado, ele pode. O índice de segurança técnica não pode ser superior a 30%, certo ou errado? Certo. Ele não pode ser superior a 30%, mas ele pode ser inferior a 30%. E não pode ser inferior a 15%. Ah, Carol, então ele pode variar de 15 a 30? É, sim. Mas tem regras para essa variação, ok? Foi? 10%. 10% ao IST. Ó, o quadro de profissionais de enfermagem de unidade assistencial é composto por 50% ou mais pessoas com idade superior a 50 anos ou 20% ou mais profissionais com limitação ou restrição para o exercício das atividades, deve ser acrescido de 10% ao quadro de profissionais do setor. Um ou outro. A regra não é cumulativa, tá? E os 5%, cobertura de situações de rotatividade profissional, Ricardo meteu o pé e participação de educação permanente. Beleza? E aí a gente entra o quê? Na fórmula. Ai, que barulho legal. Que horas são, gente? Ai, porra! Botou? Tá, botou no grupo. O iPhone 15 dela, Plus Max de 516. Parcelado em 21 vezes. Galera, para um entendimento final aí na cabeça de vocês, eu sempre faço uma fórmula, tá? Até porque vocês viram que caiu uma fórmula para perguntar a outra também, não é nada absurdo. Mas antes da gente terminar, isso aqui, ó. Um quadro de profissionais em unidade de internação, eu preciso fazer o total de horas de enfermagem. Já falou dele, não já falou? Falta só eu perguntar a constante de Marinho, que é os dias de semana,
Errei aqui. Dividido pela jornada semanal de trabalho, multiplicado pelo índice de segurança técnica. Por isso que aqui rola a história do 1,15. Tá? Porque é mais fácil para multiplicar, senão tem que multiplicar por 15%. O índice de segurança técnica. Contar a constante de Marinho, que é os dias de semana. Errei aqui. Dividido pela jornada semanal de trabalho. Multiplicado pelo índice de segurança técnica. Por isso que aqui rola a história do 1,15. Tá? Porque é mais fácil para multiplicar, senão tem que multiplicar por 15%. Isso aqui, eu tenho certeza absoluta que só vai cair numa prova se eles deixarem vocês usar a calculadora. Porque Marinho, que é a pessoa responsável por ter feito essa resolução em 2017, isso aqui foi a tese de doutorado dele, é um professor da UERJ, tá? Ele fez um cálculo fenomenal que está lá nos anexos, e ele diz que toda constante de Marinho tem que ter 4 casas decimais depois da vírgula. Então, aqui no caso, dias de semana sempre vai ser 7, beleza? O hospital não fecha. Já na brincadeira, já ensinei para vocês jogar 1,15 aqui por conta de uma fórmula. Ah, a prova quer perguntar. Ok, prova quer perguntar. Se ela quiser 40 horas, vocês vão botar 40 aqui. Se ela disser que a jornada semanal é de 24 horas, vocês vão botar o quê? 24 horas aqui, tá? Como tá decorado, porque é a nossa realidade, se for 30 horas, essa aqui é a fórmula de 30 horas. Que o resultado final vai ser 0,2683. Eu tenho certeza absoluta que numa prova que cai História, Geografia, Português, Língua Estrangeira e Conhecimento Específico, não quer que vocês passem 40 minutos fazendo continha no lado ali. Tudo bem? Tenho certeza absoluta que isso aqui não cai. Porém, eles podem perguntar o que compõe uma fórmula. E isso aqui já foi questão do Exército. Para calcular a quantidade de profissionais, eu preciso saber a carga horária? Sim, porque está dentro da constante de Marinho e faz parte da fórmula. Tudo bem? Sim? Ah, Carol, como é feito isso? Passei e tinham 10 pacientes de cuidados mínimos internados. Passei. Visita e tem 8 pacientes de cuidados intermediários. Passei visita e tem 12 pacientes de cuidados de alta dependência. Isso aqui é a clínica médica lá do HCE. Então, eu tenho um total de 18, 30 pacientes de clínica médica. Tudo bem? Mas como é que eu calculo o total de horas de enfermagem? Eu vou pegar 10 e vou multiplicar pela hora. Qual é a hora do mínimo? Vou pegar 8 e multiplicar pela hora de quem? Do intermediário. Qual é a hora do intermediário? Vou pegar 12 e multiplicar pela hora da alta dependência. Qual é? Isso é viável fazendo uma prova. Isso aqui não é viável, não. Vocês já viram que não é. Mas isso aqui é viável? É, isso aqui é viável. Você vai pegar 40, hoje vai ser 48. Nossa. 208. Ó, nossa, que torto. O psicólogo agora ia me mandar embora. Horas. Tudo bem? Não são 208 pacientes, não são 208 profissionais. Eu tenho 208 horas em 24 horas de cuidado com esses 30 pacientes, que eu vou, óbvio, distribuir para as pessoas. Tudo bem? Isso é viável numa prova. Então, deu para entender que não adianta, a prova não vai falar para vocês 4, 6, 10, 10, 18. Prova não vai falar para vocês 33, 36, 42, 52. Isso tem que estar na cabeça de vocês. O término daqui seria vocês pegarem essas 208, ok? E multiplicar por 0,2683, que eu não tenho cabeça para fazer. Isso aqui também não cai numa prova. O que cai numa prova é que o resultado disso aqui foi aquela última questão que eu mostrei para vocês.
O que a VUNESP fez com vocês? Aqui me deu a quantidade de profissionais, ok? Faz aí pra mim no cantinho. 208, no cantinho não, na calculadora mesmo, no seu S21. Faltam 11 dias, né? Não vamos perder tempo. 208 vezes 0,2683. 55,80, 56 profissionais, ok? Que eu não posso contratar um braço sem a pessoa, tá? Então eu tenho que arredondar. É isso aqui que a última questão da VUNESP do ano passado pediu para vocês. Ok? Qual é a prevalência aqui? Não é de cuidados mínimos e intermediários? Então o que eu vou fazer? 50%, 56 profissionais é o 100% da minha escala de enfermagem. Se eu quero a quantidade de enfermeiros, que é o X na regra de 3, tá certo, na regra de 3, ali não são 33%? Regrinha de 3 vai me dar a quantidade de enfermeiros, não vai? Depois eu vou diminuir e vai me dar a quantidade de auxiliar ou técnico de enfermagem. Encaixou na cabeça de vocês? Então, ano passado, o que a VUNESP fez? Ela pegou essa quantidade aqui e queria saber quantos eram enfermeiros e quantos eram o quê? Técnicos de enfermagem. Tudo bem? Então, vocês têm que saber 33, 36, 42 e 52. Mas, acho que esse ano não vão perguntar isso de novo. Podem perguntar isso aqui? Total de horas de enfermagem? Quantas horas? É possível, porque isso aqui é uma fórmula viável. Isso é uma fórmula viável. Isso aqui não é não. Vocês têm que saber a fórmula, ok? Mas acho que isso aqui não é viável. Aqui não é viável não, mas isso aqui é. Aí, a título de curiosidade que vocês estão perdidos aí, vou mudar a cor da caneta. Vou começar de trás para frente. Para o Ricardo ver o que ele fez. Em um hospital será inaugurada em breve uma unidade de terapia intensiva. Primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Estou trabalhando com terapia intensiva. Após realizar o cálculo, conforme determinado pela resolução COFEN 543 de 2017, que estabelece os parâmetros, o enfermeiro técnico constatou que para a cobertura de 24 horas seria necessário um total de 60 profissionais de enfermagem. Tá vendo que ele já colocou ali 24 horas? Ele já calculou. Ele não tá querendo saber KM. Ele só mostrou pra gente que isso aqui vai ser um plantão de 24 horas. Eu tenho 7 escalas, no caso. Alguma coisa demais? Não. Considerando a distribuição do percentual dos profissionais de enfermagem para essa unidade, o quadro dos funcionários tem que ser composto de, no mínimo, foi? Informações importantes. UTI. Precisa saber a hora da UTI? Isso aqui não é questão para eu saber 18 horas. Porque se ele já me deu que vai ser necessário 60 profissionais, eu já cheguei no final da fórmula, não já? Mas é a informação necessária para eu saber que aqui dentro eu preciso de quantos enfermeiros? Beleza. Aí onde foi que o Ricardo se empolgou? Vocês conseguiram entender? Ele confundindo o inimigo? Ele foi lá em 52, veio aqui e fez o quê? Marcou. É a porcentagem que ele quer? Não. Mas eu preciso dela. 60 profissionais é o 100% da minha escala. Para 52%, quantos enfermeiros? 32. Letra C e letra E. Ok? 28, 28. Técnicos, técnicos e auxiliares. Essa foi a pegadinha. Eu falei para vocês que vocês não precisavam nem fazer cálculo. Só o fato de colocar auxiliar aqui, ó, já tirava gabarito letra E. 60 vezes 52 dividido por 100. Não é isso, não? Tu não tá com a calculadora aí? Eu tô vendo você fazer, vamos tirar a prova dos 9. 60 vezes 52 divididos por 100, não é isso? 32. Questão do ano passado. Agora, por que eu fiz de trás para frente? Para vocês verem a importância de tudo que eu falei que é importante. Por um acaso ele disse aí 52%, ele só confundiu o inimigo. Botou aqui. Mas em nenhum momento ele falou de 52%. Isso aqui tinha que estar na cabeça de vocês. Então tudo bem? 4, 6, 10, 10, 18, 33, 36, 30, 42, 52? Vocês vão para casa falando mínimo, intermediário, autodependência, semi-intensivo e intensivo? A cara de vocês está tão animada que eu tô assim, quase descendo para tomar um chopp com vocês. Faltam 10 dias. 11 dias. Tô de trás para frente. Ao realizar o dimensionamento do pessoal de enfermagem por uma instituição hospitalar com 100 leitos, a ser inaugurada em breve, o enfermeiro responsável técnico estabeleceu um índice de segurança de 20%. Ai, Carol, não é 15%. Ele estabeleceu a questão TIS, porque ele juntou. Lembra que eu falei? Todo mundo que se preze faz 20%. Tá errado dentro do 15% a 30%? Não. Mas a informação nem é essa. Ele quer saber na questão para que serve o IST. Entendeu agora? Ele só tá querendo saber para que serve. Vocês me deram como gabarito letra C. De Cristo.
Tudo bem? Eu preciso de uma resposta para continuar minha aula. Assim, nada demais. A Leona B? Coordenação e desenvolvimento de programas e atividades. Não. Enfermeiros para coordenação? Não. É ausência de coberturas de férias e ausência não previstas. Literalmente foi isso. Gabarito letra C. Difícil? Não. É uma questão. Eu vi uma galera ficar parado aqui assim, mas não são 20%. Eu falei, não são, não? Eu só faço. E esse com 20%, porque eu já acrescento meu programa de rotatividade. Eu posso fazer isso? Claro. O Ricardo pediu demissão, porque passou para o SFSEX. Eu já me programo, óbvio que eu me programo. Eu só faço com IST de 20%. A lei me permite, gente. Foi? Voltando. O dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem, segundo a normatização do Conselho de Enfermagem, deve basear-se nas características relativas ao paciente. Vocês me deram letra C. Realidade sociocultural. Gente, se o cara é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, é isso que a gente vai se basear? A gente se baseia na instituição, nas leis e na clientela. Na clientela eu uso o sistema de classificação de pacientes, não foi? E quando ele coloca aqui modelo assistencial, essa é para saber se é 12 por 60. Aqui está implícita a jornada semanal de trabalho. Carol, não concordo com o gabarito. Beleza, me dá outro que tem aí sistema de classificação de risco. Não tem. O problema é que o jeito que ele colocou aqui eu concordo. Tá meio estranho de entender, não tá? Mas entre tudo, qual é o principal parâmetro para dimensionar pessoal de enfermagem? Sistema de classificação de paciente, nossa querida Fugulin, ok? E aqui uma questão de coração da Carol. Resolução 543, atualiza e estabelece os parâmetros dos profissionais e destacam-se como características relativas ao serviço de enfermagem. Daqui a questãozinha do coração, é minha. Também tem a cara da VUNESP, tá? A gente veio falando várias coisas. A gente veio falando de centro cirúrgico, de tomografia, de CDI, né? A gente falou de hemodiálise, a gente falou de unidade de internação. Então, assim, ó, sim, os tipos de serviço ou programas é importante, né? No CTI, por exemplo, preciso de porte, preciso de limpeza, as coisas modificam, ok? Índice de segurança técnica, que já conversamos, e jornada de trabalho. Carol, é só isso? Não. Ai, Carol, eu não tô vendo o sistema de classificação. Eu também não. O principal parâmetro para dimensionar a hora é o sistema de classificação. Mas a fórmula é só isso? Não. Existe o outro lado também. Então, aqui, gabarito letra D de dados. E aí, gente? Sinceridade, gente. Eu acho que as questões da VUNESP de dimensionamento, elas arrasam. Arrasam, assim, são perguntas maneiras, perguntas gostosas de você responder. Perguntas simples, mas que pegam o inimigo. Nunca mais vou esquecer disso. Mas que pegam o inimigo, tá? Então, vai com carinho, dimensionamento é uma coisa que eu sempre, todo ano falo com a galera, sempre cai. Já teve um exército que caíram 3 questões de dimensionamento, antes da VUNESP. Eles gostam disso aqui, tá? Tudo bem? Lembra que me contem o resultado, me chamem pro shopping, me chamem até pra correr na rua depois que passar. Pode me chamar pro TAF pra me preparar. Quem já me segue no Instagram já sabe, se não, tá? Eu gosto de saber do resultado, pessoal de casa também, tá? Eu moro lá no Engenhão, pode me chamar pra correr no Engenhão, eu gosto. Faço questão. Boa prova, faltam 11 dias. Não, eu fico com um pensamento positivo igualzinho a vocês. Quando eu vi que eu praticamente estava dando a última aula, eu falei assim, ai meu Deus do céu, logo eu, porque eu fico assim, ó, assombrando. E aí, já estudaram? E aí? Mas eu gosto desse negócio de, vocês viram que eu catei algumas coisas de outras disciplinas, pra vocês verem que assim, são 11 dias. Ai, que nervoso, dá dor de barriga. Mas são 11 dias que vocês podem fazer bastante coisa. Mesmo no meio do trabalho, do dia a dia de vocês, tem muita coisa pra fazer, viu? Obrigada pela confiança, por esses 2 temas chatos ruins. E a gente vai se vendo aí, tá? Beijo.